Farei de vocês reis e sacerdotes. Aleluia. Não existe isso. Cada um no seu lugar. Mas o Senhor Jesus disse: não, eu estarei indo, preparei morada, e vocês vão morar comigo. Farei de vocês reis e sacerdotes. Mas antes que isso aconteça, é necessário que a gente tenha este compromisso. É necessário que a gente aceite ao Senhor Jesus, porque essa promessa, ela vai se cumprir. E ele deixou aqui esse recado de: lembrai-vos da mulher de Ló, quando perguntaram ao Senhor a respeito do reino de Deus. Os fariseus perguntaram quando é que o reino de Deus chegaria. Ele disse: o reino de Deus, ele não é visível exteriormente, ele é algo que vem de dentro para fora. Você não vai ver o reino de Deus aí fora de qualquer maneira, mas você vê o reino de Deus de dentro, como vejo o reino de Deus na vida de vocês. Pessoas que amam, pessoas misericordiosas, pessoas que adoram ao Senhor, que fazem o bem, que evitam o mal, que desviam-se do mau caminho. Isto é o reino de Deus. Mas quando o Senhor Jesus ele se aproximou um pouco mais dos seus discípulos, ele deu um pouco mais de detalhes sobre a chegada desse reino e a levada do povo aí sim para a morada celestial. E aí o Senhor Jesus ele chama os discípulos e começa a conversar. Haverá dia em que vocês irão querer estar pelo menos um dia comigo aqui, e eu não estarei aqui. É um dia onde haverá muitas perseguições, onde haverá muita dificuldade para quem estiver aqui, e vocês não estarão comigo. Porém, da mesma maneira que um raio aparece no ocidente e do outro lado, no mesmo instante ele aparece no oriente, assim chegará o meu dia. Ou seja, repentinamente, ilumina aqui, imediatamente já está lá. E aí ele dá duas referências para que nós possamos entender como que será rápida esse sequestro, esta partida, este arrebatamento, esta maneira como que a igreja do Senhor, ela irá se encontrar com o seu Senhor nos ares. Ele dá a primeira referência: lembrava-vos de Noé. Assim como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nesses dias. Ou seja, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam e vendiam. O que Jesus quis dizer com isso? Cada um viveu a sua vida normalmente. Qual a sua vida? Comia, bebia, comprava, vendia, casava, dava-se em casamento, fazia festa, fazia churrasco, pecava, mergulhava no pecado, não se importava com nada. Não, você tem que Jesus dizer, eles não se importavam com o dia de amanhã. Mas de repente, quando Noé entrou na arca, acabou o tempo. Quando eles foram dar por perceber que a primeira gota de chuva caiu do céu, que eles não entenderam nada, porque historicamente a Bíblia diz que não chovia, apenas surgiu o orvalho da manhã. O orvalho da manhã é o que a gente vê quando a gente acorda e vê a folha toda úmida. Não choveu à noite, mas a friagem da noite fez com que as folhas amanhecessem úmidas. Então era esse orvalho que regava a terra, era esse vapor que subia e regava a terra. Nunca antes do dilúvio tinha caído uma gota de chuva do céu. E quando a história de Noé começa, a Bíblia diz que ele tinha 500 anos. E quando Noé entra na arca, a Bíblia diz que já tem 600 anos. Aproximadamente 100 anos, Noé e sua família construindo a arca. 100 anos. Aí você se pergunta, mas como é que eles viviam tanto tempo assim? Vem na escola dominical, o nosso presbítero de médio vai te explicar. E se for as irmãs curiosas, vem nessa classe das irmãs que vocês vão saber. Se for dos jovens adolescentes, tem um professor aí que de vez em quando pesquisa e encontra umas respostas interessantes. Tá bem? 100 anos construindo a arca, batendo prego, martelando, batendo prego. E da mesma forma como ele martelava, ele pregava para aquela geração que não se preocupava com amanhã, vivia dia após dia, casavam-se e davam-se em casamento. Sabe o que isso significa? É casar com uma e dar-se em casamento com outra. Casar com uma, dar-se em casamento totalmente fora do que Deus disse para Adão. Inicial, um homem com a sua mulher, sua mulher, sua mulher, sua mulher, singular, e viverá a tua vida, você com ela, acabou? Mas casavam e davam-se em casamento, faziam festa e mais festa.
Lameque foi o primeiro homem a ter mais de uma mulher. A partir dali começou essa vergonha toda. Quando repentinamente veio o dilúvio. E não teve tempo das pessoas se salvarem. Tamanho pecado que aquele povo estava. A segunda referência, Jesus dá. Ló. Lembrai-vos dos tempos de Ló. E ele fala a mesma coisa. Compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quando de repente caiu fogo do céu e destruiu toda a terra, cidade de Sodoma e Gomorra. E aqueles homens que viviam mergulhados no pecado de maneira deliberadamente, quando eu digo isso, eu digo porque é a pessoa que peca porque quer mesmo. A pessoa que sabe que está errado e peca porque quer, abrindo mão da misericórdia do Senhor. Aí você olha assim, poxa, mas Deus é um Deus duro, Deus é um Deus que castiga, Deus é um Deus que maltrata. Não, Ele não é esse Deus que te enganaram, que pegaram para você. Ele é um Deus que faz justiça. Mas antes de fazer justiça, o Senhor, Ele quer salvar. O Senhor, Ele quer salvar. Por 100 anos aproximadamente, Noé construiu a arca, dos 500 aos 600 anos. Enquanto ele construía, ele pregava para aquela geração, e Hebreus disse que ele pregava para aquela geração que não queria saber do Senhor. E ele pregava, olha, vocês se arrependem dos seus maus caminhos, e o Senhor deu 100 anos para uma geração se arrepender, porque o Senhor é aquele que se arrepende do mal que ele tenta fazer contra alguém que realmente também se arrepende do mal que fazia contra ele. O Senhor é um Deus misericórdia. Quem não lembra aqui do filho pródigo? Enquanto o filho pródigo estava curtindo a sua vida para lá e para cá, o pai estava em casa aguardando ansiosamente, porque ele sabia que aquele filho iria voltar. O filho saiu, curtiu, se divertiu, gastou dinheiro com uma porção de coisas, bebeu, curtiu demais. Aí o seu pai manda prova para o filho pródigo, a chegar ao ponto onde ele deseja comer as bolachas. E aí ele lembra do pai dele. Ele lembra que o pai dele era amoroso, que o pai dele era misericordioso, que o pai dele não iria deixar ele dormir no relento, que o pai dele não ia deixar ele ser envergonhado. E ele volta para a casa do pai, querendo ser como um jornaleiro, como alguém que cumpre uma jornada e ganha seu dia no final. Era assim que o filho pródigo queria voltar para a casa do pai, totalmente quebrado, totalmente arrebentado, porque é assim que o mundo faz aí fora. O inimigo, ele não tem pena, ele pisa, ele machuca, ele arrebenta, faz você fazer aquilo que você nunca pensou em fazer, para te humilhar, para te envergonhar, para te enfraquecer, para você ter vergonha de entrar na presença do Senhor. Mas se você pensa que o Senhor me mandou aqui para te dizer que Ele é um Deus que vem castigar você para acabar com a tua vida, que Ele vai te deixar desempregado na prova, na luta, muito pelo contrário, nós temos o Senhor, como já foi dito aqui, que Ele é um Deus de misericórdia. E quando Ele olha para a gente na situação que muitas das vezes a gente se encontra, Ele olha e quase que as lágrimas descem. Ai, coitado do meu filho. O inimigo seduziu, ofereceu, fez de conta que estava tudo bonitinho, mas agora que ele está lá machucado, está largado lá. E aí o inimigo faz você pensar o quê? Não tenho condições de entrar na presença do Senhor. Eu estou sujo, estou bêbado, estou fumando, estou um bandido, estou com uma arma na cintura, estou com droga no bolso, fumo cigarro, estou todo errado. Aí mais aquele inimigo fala, não vai não, não vai porque o teu Deus é santo, porque o teu Deus é puro. Mas o Senhor lá de cima está falando, vem meu filho, eu te quero da maneira que você está, meu filho, eu te quero da maneira que você está. Você pode estar sujo, você pode estar machucado, mas eu sou Deus que sara com as feridas e te coloco nestes novos. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus. E Ele manda o aviso, volta logo, vem correndo. E não olhe para esse mundo. Não olhe mesmo não, porque ele não tem nada de bom para te oferecer. E você sabe disso. Você sabe disso. Quantas vergonhas você já passou e não contou para ninguém? Quantas vezes já foi humilhado, de repente tomou um esculacho da polícia na saída do morro, pegou alguma coisa, tomou uns tapas e foi embora envergonhado. É isso que o inimigo faz mesmo. Ele pisa, ele humilha. Ele humilha. Aí o Senhor, Ele nos chama, nos chama e nos chama.
E depois que o Senhor Jesus ainda fala essa palavra sobre Ló e sobre a maneira como que aquela cidade ela foi destruída, ele volta para os discípulos, Marcão, e fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí ele volta para os discípulos, para quem está aqui dentro, para nós. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela estava lá, fugindo daquela cidade, fugindo. Ló, as suas duas filhas e a sua mulher, corre. Quando vocês estiverem num lugar seguro, aí sim eu vou começar a resolver a minha situação com este povo. Quando eles chegaram perto de um ponto seguro, a mulher de Ló, ela olha para trás. E o que acontece com ela? Vira uma estátua de sal. Esse olhar da mulher de Ló revela quem ela era. Porque não foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de saudade, olhar de quem gostava de viver naquela vida, de quem gostava de se aventurar nas aventuras do povo de Sodoma e Gomorra. Vocês sabem que Sodoma e Gomorra não tinha nada de bom, não tinha nada de bom. Pregadores mais ousados dizem por aí que se o Senhor tiver misericórdia dessa geração que nós vivemos hoje, que vive em sodomia, ele terá que pedir perdão a Sodoma e Gomorra, porque era um povo extremamente pecaminoso. Quando os anjos do Senhor chegam na cidade e querem ver, e querem entrar na casa de Ló e trazer a salvação para a casa de Ló, aleluia, salvação para a casa de um homem justo, quando os anjos do Senhor aparecem ali, os homens daquela cidade, eles queriam conhecer aqueles anjos do Senhor. Aí Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, não olhe para trás, não olhe para esse mundo com um olhar de saudade das coisas boas, que talvez boas, entre aspas, que você viveu aí fora, porque de boa não tem nada, e você sabe disso. E o Senhor está te trazendo aqui nesta noite para você ouvir essa palavra, que o Senhor tem misericórdia da sua vida, e Ele quer salvar a sua vida. Ele não quer que você seja condenado por este mundo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo diz assim: porque num instante, num abrir e num fechar de olhos, antes que a última trombeta toque, porque a última trombeta irá tocar, nós seremos transformados. Aleluia! Quando eu penso nisso, meu Deus, que alegria que dá. Quando eu penso que de repente eu posso estar lá cortando meu cabelo e conversando e sorrindo e brincando, quando eu penso nisso, eu penso que no momento em que eu estiver piscando, talvez a máquina caia da minha mão e no outro instante eu encontro com meu Deus lá na glória, juntamente com toda a igreja, e do nada, quando a gente perceber, a gente vai estar lá na glória. Quando tem tempo entendido, quando a gente, o que está acontecendo? Está lá o nosso Senhor Jesus com o corpo glorificado, dizendo: vinde meu filho, para o reino que eu vos preparei. É no abrir e no piscar de olho, não dá tempo. É como aconteceu com Noé, quando fechou a porta, acabou o tempo, do nada o Senhor desceu a chuva. É da mesma como aconteceu com Ló, quando Ló saiu da cidade, começou a cair saraiva, as pedras de fogo, e Abraão lá de longe olhava e via como se fosse uma fornalha, dava aquele vapor de um calor de inverno que a gente costuma ver, quando a gente olha para longe do asfalto, aquela fumaça, aquele braseiro. Para ser mais preciso, uma churrasqueira acesa e você vendo aquele copo, era assim que Abraão via. Mas esse é o Deus que Ele tem misericórdia de nós. Abraão, ousado, falou: Senhor, o Senhor é o justo juiz, o Senhor vai destruir uma cidade que tem um monte de justos por causa de pecadores. O que eu vou falar do Senhor? Aí ele, Abraão continua falando: Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria aquela cidade? Ai, Deus, por que o mundo ainda não está destruído? Se tivesse 50
Abraão, eu não destruiria por amor daqueles justos que estão lá. Ah, Senhor, eu me perdoa a ousadia, meu Deus, mas se desses 50 faltasse 5 e fosse só 45 justos, o Senhor destruiria? Tendo só 45, não destruiria por amor dos 45 justos que tem naquela cidade. É por isso que o mundo ainda está destruído, porque tem uma igreja que é justificada pelo sangue do Cordeiro, que se coloca como escudo do mundo e fala: Senhor, não destrói agora, meu Deus, ainda tem pessoas para ser salvas aqui, Senhor, não destrói, meu Deus. O Senhor pode se manter com a sua ira. Abraão, mais ousado ainda: Senhor, me perdoa a ousadia, quem sou eu para te questionar? Mas se tivesse 40, aí Deus de novo não destruiria por amor dos 40. Ai, meu Deus, eu não vou ir para casa com isso dentro de mim. Se tivesse 30, também não, Abraão. Ai, meu Deus, 20, Senhor. Eu estou exagerando, mas eu me perdoa, não me destrói não, meu Deus. Eu me perdoo, é que eu tenho muito amor por eles. O meu sobrinho está lá, a esposa do meu sobrinho está lá, tem familiares meu lá, não destrói. Olha só, cuidado com a família. O cuidado de não perder a tua família por um juízo que irá vir sobre esse mundo. Aí, por causa daqueles 20, eu também não destruiria. Senhor, a última vez, eu não vou mais questionar a sua vontade, porque o Senhor está acima de tudo. Mas se tivesse 10 justos naquela cidade, Senhor, por amor daqueles 10 justos, eu não destruiria aquela cidade. Às vezes é só você na sua casa, contendo todo o turbilhão de provação. Quando cai uma pedrinha em alguém, é porque você já segurou um monte de pedregulho, mas a tua casa não ruiu, porque você está lá na brecha, segurando as provações por aqueles que ainda não servem ao Senhor. Mas a partir do momento que o Senhor fala: agora eu vou lá e vou tirar os únicos poucos justos que era. Na verdade só tinha Ló de justo, tá? Os genros dele estavam nem para nada. A mulher dele olhou para trás com um olhar de saudade. As filhas dele, vocês sabem que logo depois ela não tinha nada de justo. O único justo que tinha ali era Ló. E por amor de Ló, ele e a sua casa foi salvo. E foi-se embora. A lembrança que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos é: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhai para trás. O evangelista Eduardo disse aqui: olhamos para o alto. Deixamos as coisas que para trás ficaram e olhamos para o alto, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso alvo, o nosso norte, a nossa direção, e é com Ele que nós encontraremos na glória. Deus é um Deus de misericórdia. Ele não destruiria aquela cidade se houvesse pessoas justas naquele lugar. É um Deus que ama. É um Deus... Te enganaram, hein? Você que não conhece o Senhor, te enganaram quando disseram para você: não se apresenta assim diante de Deus, não, porque Ele não vai aceitar você, não. Não, eu tenho que aceitar Jesus. Não, eu até tenho que aceitar Jesus, mas é que eu estou todo errado. Eu bebo, eu fumo, eu saio pra caramba, eu me divirto. Outra coisa, eu não vou poder mais jogar futebol. Você acredita que falou isso, não? Quem aceita Jesus não pode mais jogar futebol? Falei, mano. Isso a gente vai jogar futebol, meu Deus. Terça-feira disseram aqui que não, mas sexta-feira tem o futebol da igreja aqui mesmo, não tem? Aqui na quadra aqui, na manhã. Tem os irmãos aqui que jogam bola. Te enganaram. Eu tenho que andar todo envelopado. Eu tenho que largar tudo. Você não conhece o Senhor que você serve. Ou na verdade o Deus que você vai servir. Eu vou te contar uma história, rápido. Pedro andou com Jesus por 3 anos e meio. Pedro andou com Jesus por 3 anos e meio. Pedro era convertido, amém? Era ou não era? Não, né? Porque Jesus disse: quando tu te converteres, já no finalzinho da vida, quando tu te converteres. Mas Pedro, ele era guerreiro, mas ele não abandonou Jesus. E nem Jesus jogou Pedro fora. Jesus sabia que Judas ia trair, sabia?
Tiago e João eram chamados dos filhos do trovão, porque um dia ele foi pregar a palavra, eles foram pregar a palavra e não receberam aqueles homens, e ele falou: Senhor, podemos fazer igual Elias e mandar fogo do céu para destruir aquela cidade? Filhos do trovões. João, Pedro, se você acha que você precisa largar tudo na tua vida para poder começar a caminhar com Jesus, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, e no último dia de Jesus vivo, antes da ressurreição, Pedro estava armado. Quando Malco chega para prender Jesus, Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco. Que é que Pedro tinha que andar armado se ele estava com o mestre? Por que é que Pedro não foi repreendido por Jesus? Larga essa espada, rapaz, você está com o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus sabia que em algum momento Pedro iria se converter. Ele sabia que não era necessário jogar ninguém fora. Na verdade, ele não quer jogar ninguém fora, ele quer trazer você para dentro. Conheço gente que foi porque aceitou Jesus com trouxa de maconha no bolso, com cigarro no bolso. Conheço pessoas hoje que aceitaram Jesus e fumam seu cigarro envergonhado, mas está lá: não, eu vou aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus. Por quê? Porque eu sei que meu Senhor vai me libertar disso daqui. Eu tenho só fraco até agora, mas o Senhor, Ele pode me libertar disso daqui. O Senhor está te chamando para você vir do jeito que você está. O Senhor não está dizendo: larga tudo, larga o cigarro, larga a bebida, larga a droga, larga a arma, larga a bandidagem, larga tudo. O Senhor está falando: vem como está, que eu vou cuidar de você. É aqui que eu quero cuidar de você. Vem. É um Deus de misericórdia. É um Deus que não vai levar a tua igreja enquanto o teu papel não for cumprido. É um Deus que não vai te deixar ali enquanto você está com esse coração meio vou, não vou. É hoje que o Senhor está te chamando. Você vai largar tudo sim, mas é o Senhor que vai te tocar. É o Senhor que vai bater no seu coração e vai te dizer: agora é hora, meu filho, larga essa espada. Agora é hora, meu filho, vai pregar com amor. É o João mesmo daquela primeira, segunda e terceira carta. Foi ele que queria mandar fogo do céu. Aí depois ele falou: meus filhinhos, sejam bondosos. Mas antes, mas é assim que o Senhor faz. Não manda ninguém embora. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele quer salvar a sua vida. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é uma pergunta que vale uma vida eterna. Você que não aceitou Jesus ainda, eu te convido para que você saia do seu lugar e aceite esse Senhor Jesus na sua vida. Ei, não perde essa oportunidade não. Não perde essa oportunidade não. Porque como nós dissemos aqui, é num abrir e num fechar de olho, quando menos esperar. Meu Deus do céu. Quando eu vou no jogo do Flamengo, e o Flamengo faz gol, eu abraço qualquer um que estiver do meu lado, e pulo, grito, a gente se diverte. Isso não é nem um décimo da alegria que eu vou ter quando eu chegar na glória, no estalar de dedo, quando eu me entender que eu consegui, que eu venci, que o Senhor nos fez vencedores. Quando nós chegarmos lá em cima, aleluia, que o Senhor, que nós vemos o Senhor, quando eu olhar para o lado, eu ver brasileiro, português, chinês, americano, um monte de gente, milhões, povo de todas as nações, e nós salvos, sem nenhuma chance de nunca mais pecarmos,